Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Eu aqui, Carlos Braga, junto com Patrícia Maione. Tudo bem? Tudo bem, Paty? Tudo bem. E hoje nós temos uma convidada super especial que também, com certeza, vai agregar e trazer muita experiência sem dúvida. para a gente. Vai, sim. Aqui hoje com a gente, a doutora Norma Music. Tudo bem, doutora? Olá, Seja bem-vinda. obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito feliz mesmo. E nós, muito felizes da sua presença. Muito obrigado. A doutora Norma é head legal na Balduco, tem mais de 20 anos de experiência na gestão de departamentos jurídicos, especialista em estratégias legais, liderança em governança corporativa, compliance e proteção de dados, criadora dos projetos de inclusão e crescimento profissional Normalize Mais e Clube de Leitura Normalize Mais, cofundadora do podcast Na Janela. Aí, pessoal, tem mais um podcast aí para seguir, para acompanhar também, voltado para a diversidade e empoderamento. E também teve passagem por grandes empresas como Family Office, Jang Invest, Admix e Jornal Estadão. Muito obrigado. Obrigada a vocês, viu? Muito legal. Você falou do Na Janela, né? É estranho para mim, porque eu sempre estou na posição de estar entrevistando e hoje estou aqui, ó, como entrevistada. Que legal, muito bacana. Muito bacana. Antes, vamos dar um agradecimento especial aqui para os nossos apoiadores, MCM Advogados, Loma Consultoria e Laf Casa. Para quem ainda não conhece a Laf Casa, é um restaurante que faz delivery e atende, né, Carlos? Atende na bom demais, estrutura viu, gente? deles, eles têm no Alphaville, bom. abriu agora uma na Brasileira. Na Bem perto da Brasileira. Brasileira. Maravilhoso. Quem não Maravilhoso. conhece, quem ainda não conhece, peça. Convidados aqui também, ó, degustam, né? Eu Degustam. adorei também, ó. É Dão muito bem bom, aqui os gente. convidados. É muito né? prático, né, Paty? Prático. Você tá em casa, sexta-feira vai receber alguém, liga pro pessoal e fala assim, eu quero uma tábua de frios, eu quero uma coisa... Chega tudo fresquinho, uma delícia. Não precisa nem de tábua, porque vem tudo organizado no box. Uma delícia. É, muito bom, muito bom. Vocês vão viciar. Quem pedir, vicia. É isso aí. Quem pede, vicia. Vamos lá, doutora Norma. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Ó, não me chame de doutora, já começando Já. aqui, Norma mesmo. Bacana. Norma, a gente sempre gosta de ouvir, de começar pelo começo, né? E a pergunta principal que sempre nesse começo que nos atrai é por que do direito? Por que a escolha pelo direito? Para ser bem honesta, vou ser bem sincera com você. Eu queria ser dentista. Uau! Eu até fiz prótese dentária na época do colégio, fiz colegial técnico, porque eu queria fazer faculdade de odonto. E aí, no final, vi que eu não tinha menor jeito para o negócio. E aí, eu fui fazer o direito, assim, porque que era uma área... Meu pai fez direito, né? Então, tinha lá meu pai Tinha ali. influência na família. E acabou que eu fui fazer, não era aquele sonho, mas fui fazer o direito por conta disso, mas no final das contas eu amei fazer, graças a Deus, né? Adoro o que eu faço, amo muito mesmo. E foi isso, assim, foi realmente, a escolha foi, acho que o pai que Foi. influenciou, né? Que legal. Desde quando você se formou, que você terminou a faculdade, você já visualizava essa questão de departamento jurídico? Ou era escritório de advocacia, ou concurso público? Como que Não, foi essa então, preparação? quando eu me formei, eu montei o escritório de advocacia com os amigos. Ah, Então, montei o escritório, trabalhei sempre, na época da faculdade eu fazia estágio, eu fiz em escritório de advocacia, nunca tinha trabalhado em empresa. sim. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer pós-graduação em Direito Empresarial. Legal. E aí eu tinha vontade, eu falei, eu quero atuar na empresa, né? Quero ver como é que funciona, né? O direito empresarial na prática. E aí, como um dos clientes era uma startup de ensino à distância. E eu fui trabalhar nesse cliente, eu ficava pela manhã, em alguns dias da semana, alocada lá. E aí comecei a olhar, montar o departamento jurídico, que não tinha, e comecei a ver a dinâmica de uma empresa. E aí eu adorei. Adorei porque, assim, acaba que você sai um pouco só do direito, do mundo jurídico, você acaba lidando com várias outras áreas, né? Sim. E eu sempre gostei disso, né? De atuar, de conhecer outros negócios. Então, acabava que eu me metia no financeiro, algumas coisas. Tava ali
era uma startup, então assim, acabava fazendo um pouco de cada coisa, e aí eu gostei do mundo corporativo e a partir daí eu nunca mais saí. Aí eu saí do escritório, na verdade, comecei a trabalhar num plano de saúde que era a Blue Life, não sei se vocês Nossa, lembram, ela foi sim, comprada depois sim. pela Mil, e a partir daí fiquei só em empresa até hoje. Toda a carreira foi, Carreira foi sempre no corporativo. Que legal. Desse tempo que você viveu, do corporativo, né? Desse começo para hoje, existe muita diferença hoje para o departamento jurídico interno de há um tempo atrás? Porque eu acho que isso que você falou, para mim, faz todo sentido, né? Quando você começa a participar de toda a estrutura, né? Sim. Porque o jurídico muitas vezes ele é considerado um custo, né? Ele é Pois é, considerado, esse é o nosso grande desafio, né? Mostrar que, na verdade, nós não somos um custo, né? Temos que ser estratégicos. Eu acho que hoje é sim. esse o perfil, né? E aí Mudou você muito. começa a ter que mudar, e aí você começa a Sim, participar de todas as áreas, né? Porque o jurídico, a partir do momento que traz a inteligência, a prevenção, eu acho que essa experiência do que ele vê, do que reflete do judiciário, ele já olha para dentro da operação e fala: Ih, ai, 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 isso aí não isso vai aqui dar. pode dar alguma E coisa. depois Vamos eu vou ter que trabalhar segurar isso aqui. preventivamente. Eu acho que a gente precisa ajustar. Eu acho que quando o jurídico passou a entender isso e ter essa que nem um dos nossos, o Eduardo, né? O Edu aqui com a gente, ele falou, o jurídico passa a ter a dor do dono, né? Ele tem dor Uhum. do dono. Eu acho que ele acaba se tornando uma peça fundamental dentro da estrutura, Exatamente, né? exatamente. Acho que esse é o grande diferencial mesmo. Acho que jurídicos que não são estratégicos hoje estão fadados ao fracasso, né? Sim, Então tem que ter essa cabeça, né? Uma cabeça mais ampla, de entender o negócio como um todo, né? Não focar só no mundo jurídico mesmo, né? Só na legislação, mas olhar para o negócio mesmo, né? Olhar como, onde é que tem oportunidade. E acho que trabalhar essa parte preventiva, atuando de forma preventiva, junto às áreas, por sim, exemplo, sim. na produção de um produto, né? Na inovação. Então, acho que hoje o jurídico tem que ter esse olhar mesmo. É É fundamental diferente. mesmo. Antes o jurídico ele ficava mais na caixinha dele, né? Ele era mais Era mais reativo, demandado. né? Talvez, né? Então, espera ali chegar o problema. Isso. Hoje não. Acho que você tem que estar atuando de forma mais ativa, Você né? Tá tem que estar perto, né? imaginando o que pode dar de problema e já trabalhar em cima dele, né? E foi uma evolução, né? Uma evolução bem significativa, porque se a gente olhar esse jurídico lá atrás, ele era até. Tinha uma barreira para as outras áreas chegarem, né? É verdade. E hoje a gente vê já ele tão parceiro do negócio que em algumas, acho que na maioria das empresas, acaba que ele virou um aliado tão forte que nada se faz sem o envolvimento do jurídico. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que foi um trabalho bem legal que hoje a Eu gente acho muito consegue ver e legal. enxergar Eu não isso. sei se é até pesado, assim, se eu tô fora de contexto, né? Mas para falar, mas é, não que ele fosse relegado ou ficasse em segundo plano, mas eu acho que o jurídico interno ele vive um momento em que ele nunca brilhou tanto e teve tanta exposição e Tem tanta oportunidade, né, tanta também. oportunidade. Porque antes era assim, ele fazia e contratavam o escritório externo, às vezes com necessidade de ter um timbrado, ter um nome ali mais pesado para uma demanda mais específica. E aí, enfim, se ele resolvia a situação, o escritório ganhava lá o parabéns, você conseguiu e tal. E hoje não, a gente vê que hoje o jurídico ele tem um lugar de fala, assim, uma presença dentro das decisões, dentro das estratégias e, e para o externo também, né? A possibilidade de falar em eventos, palestrando, estando mais perto de outros jurídicos internos, sendo possível até trocar experiências, né? Uhum. Acho que o jurídico interno, assim, quem Cresceu muito, cresceu né? muito, né? Ele teve uma mudança muito, muito, muito significativa, né? Então, É bem isso mesmo. o jurídico interno hoje é uma vitrine, com certeza. Ô, Norma, e conta pra gente uma coisa, algo que a gente conversa também aqui muito, principalmente ligado à gestão de pessoas, né? Voltado a essa dinâmica, né? A dificuldade que foi quando você teve lá, quer dizer, nós tivemos com relação à pandemia, e depois, o pós, essa adaptação à nova realidade, né? Ao home office. Porque
porque o home office hoje é uma das umas coisas mais discutidas, né? Que a gente mais escuta, a gente mais fala. Grandes empresas, corporações, tá recolhendo Estão todo mundo, tá recolhendo, tá todo mundo trazendo todo voltando mundo. pro presencial, né? Conta pra gente como foi, como você lidou com essa época da Foi tão pandemia difícil, né, gente? é, Nossa, parece que foi 5 anos já, né? é, Uma loucura, parece que já- foi outro dia, não parece que foi parece? ontem. Foi uma loucura. Eu acho que a gente cresceu bastante também em termos de tecnologia. Acho que a gente foi obrigado, né, a usar mais a tecnologia, até por conta. Ninguém Sim, fazia, né? Audiência, por exemplo, era tudo presencial, então acho que facilitou muito essa questão de ser online, reuniões online. Eu, particularmente, eu gosto bastante também de estar presencialmente, sabe, na empresa ali, conversando, olhando no sim, olho. sim. Então, eu acho que esse modelo híbrido é super importante. Então, essa questão só online também, eu não gosto. Não gosto muito, né? Gosto bastante de presencial. Acho que nada como você estar ali à frente, mas eu acho que deu uma, nesse termos de tecnologia, a gente deu uma evoluída bem, cresceu muito Muito, né? rapidamente. Cresceu rapidamente. Sim, sim. E E aí, agora é adaptação, né, na verdade. Eu acho que e a tecnologia é interessante porque a tecnologia ela vem para a gente, ela vem se tornando presente cada vez mais do que nunca, né? A gente tinha o processo físico que a gente precisava, que a gente tinha necessidade de manusear. Uhum. Depois a gente veio para a tecnologia, ele foi se tornando digital, digital, ele facilitou a nossa vida, ele se tornou digital. Aí de repente a gente tinha as reuniões, audiências que eram todas presenciais. E de repente isso também mudou. Essa tecnologia passou a ser utilizada. Muitas vezes ela agiliza, ela facilita realmente, como você disse, tem momentos em que a gente precisa do presencial, né, o face to face, e estar junto uhum, em uma audiência, principalmente, isso acaba sendo muito Uhum. é importante importante, verdade. Ainda mais e, instrução, na né? instrução. E hoje a gente tem aí a inteligência artificial, os robôs que estão. Eu acho que a tecnologia no direito ela veio com tudo, né? Tem Tá ganhando tudo, tem espaço bastante espaço, significativo, né? né? Sim, É, com o IA. certeza. É. Com certeza. E eu acho que a gente tem mais é que usar, né? A inteligência artificial, a tecnologia, e a gente ser mais estratégico, né? Pensar um pouco Sim, na questão mais estratégica, usar mesmo a tecnologia para poder no dia a dia tirar da frente aqueles processos que são repetitivos, então contratos padronizados, então utilizar a inteligência artificial para pra- poder analisar, para poder emitir contratos e ficar ali naquela questão mais estratégica mesmo, né? sim, sim. Então acho que é fundamental isso Você também. acha que essa tecnologia ela tem condição de tirar empregos Eu acho que e não. substituir pessoas? Não, pelo contrário, acho que está dando mais trabalho ainda para todo mundo. Para você implementar até porque acho que se não tem alguém, um ser humano ali pensando, né, na estratégia mesmo, em como fazer aquele negócio Pra acontecer, executar, né? a tecnologia também não serve de nada, né? Então, se eu não tiver como que eu quero apresentar um dado, por exemplo, se eu não souber como eu quero apresentar, o que eu preciso do dado, que dado que eu preciso, eu não consigo mostrar o necessário. Então, Sim, eu acho que não vai tirar trabalho de ninguém, eu acho que tem que é trabalho para uma. todo mundo. Se Vai dar tinha esse qualidade, medo, né? pelo De contrário, repente. vai dar qualidade, É. velocidade, porque eu acho que o que a gente precisa muito hoje, as empresas crescem, né, o tempo todo, estão crescendo e precisa de velocidade, né, para as coisas Para acontecerem. poder, sim, Eu acho que até os processos estão mais, né, melhoraram, né, questão de sim, sim, sim. digital, fica mais fácil também. A própria tecnologia ela conseguiu trazer para aí para toda a comunidade a questão de você conseguir muitas vezes entender como está julgando tal vara, Jurimetria, né? jurimetria, reunir quantidade de dados, informações, saber quais são os seus campeões de pedido, aonde você está perdendo mais no cível, onde você está Exato. perdendo mais no trabalhista, o que o tributário tem que você pode equalizar e trazer o benefício de uma recuperação tributária. Então, acho que é muito o que você falou, né, Paty? Acho que é Uhum. isso mesmo, de você poder trazer eficiência, né? Exato, e com os dados você consegue trabalhar bastante no preventivo, né? Então, se Sim, você sabe, está tendo algum tipo de problema em determinado local, né? Em determinado, por exemplo, estado, você tentar arrumar aquele problema, né? Por que que está saindo assim, né? Aquilo? Por que que está saindo errado? Por que a gente teve determinado problema? Por que chegou essa ação? Então, você consegue trabalhar na fonte, né? na fonte. É, A assertividade acaba sendo muito maior, né? com certeza, Muito maior, com muito maior. certeza. Ô, Norma, e a gente te segue e percebe que você destaca muito a questão de inclusão e diversidade.
Ah, é um tema que eu adoro. Eu adoro falar. Assim, eu falo que eu não tenho, assim, eu não sou uma especialista no assunto. Eu sou uma aprendiz, né, da diversidade. Sim. Acho que cada dia eu busco aprender, né? E então já fiz vários podcasts, live para falar sobre isso, porque eu acho que a gente só cresce, a sociedade só vai crescer quando a Uhum. gente tiver de verdade, né? E não só falar, né? Porque tem muita Sim, gente que sim. implementa programa, mas na prática na Não verdade é só vive, não né? vive Não vive aquilo, né? aquilo. É. Então eu busco, acho que eu busco realmente fazer algo nesse sentido, nem que for para ser uma ponte de inspiração para que outras pessoas ouçam, para que outras pessoas entendam mais um pouquinho e olhem ali para dentro, né, um pouquinho no seu quadrado que seja, para poder multiplicar isso, né? Eu acho que é super importante. E como que você acha que essas pautas integram na área jurídica, no seu dia a dia, na sua Então, por gestão? exemplo, lá na Balduco, né, que é onde eu estou, a gente tem tem a área de diversidade. Ai, que legal. Então, Isso é temos lá fantástico. um grupo de mulheres, que inclusive eu sou a embaixadora do grupo. Que legal. Então, mensalmente a gente se reúne para poder levar alguns temas, para falar com as mulheres. E assim, tem também falando sobre raça. E assim, é um tema que a empresa, por exemplo, a Balduco é muito preocupada, né? Em atender. E aí, cada dia a gente está crescendo, tá melhorando, né? O que a gente consegue, aos pouquinhos vai atingindo aí. E é muito sensível E é super também. sensível, porque você tem que tomar cuidado, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente não tem lugar de fala, mas por outro lado a gente consegue sim trazer pessoas que podem ter esse lugar de fala para nos ajudar nisso. Porque eu acho que sozinho ninguém consegue fazer nada, É, e né? eu acho também que não só o lugar de fala, mas eu acho que a empatia também, né? Quando você tem, eu Fundamental, acho né? que isso Empatia. enfim, muitas vezes você não vai ter realmente lugar de fala, mas tendo a empatia, a preocupação e E abertura para essa pessoa, para quem sente a dor falar, né? sim, É. sim, eu acho que Não, e isso está comprovado, né, que empresas que têm diversidade, são mais criativas e no final das contas até lucram mais, né? sim, Tem várias pesquisas que comprovam em números, né, que é super importante que realmente exista diversidade nas empresas. que tem Então, essa, acho que não tem que ser, eu acho que é uma pauta social. Além disso, tem o benefício econômico também. Então, acho sim. eu acho que vale a pena, assim, que todo mundo aí pense, né, e seja aí uma, Eu acho que a gente está engatinhando nisso ainda, né? Mas tem. com grandes nomes aí, grandes empresas já tomando essa frente e implementando, eu acho que é sucesso. Acho que, né, Ela vai se consolidar ainda mais, né? tende Sim, a os outros seguirem sim. aí. A gente não pode parar, né? A gente tem que ter a constância, né? Não adianta fazer uma coisa um dia, depois esquece. Depois, Tem que ser algo constante, né? Acho que só para virar alguma coisa, para fazer diferença, tem que ter acho. constância. E se você for parar para pensar também, enfim, acaba sendo o princípio básico de qualquer é você respeitar o próximo, né? Você ter esse amor, essa simpatia. Então, eu acho que se todo mundo fizesse isso, independente, e respeitasse o próximo e não fosse, não criasse as diferenças, essas barreiras, o mundo seria com certeza muito diferente, né? E Uhum. assim, as empresas, por trás de uma empresa tem pessoas, né? Se não Sim, são as sim, pessoas, a empresa não não existe. existe, Então, sim. se a gente não fizer, não tiver empatia, não tratar bem essas pessoas que estão com a gente, né? Não der oportunidade para as pessoas, a empresa também não. É o que nós falamos, nada adianta tecnologia, nada adianta ter o melhor produto, nada adianta ter o melhor o nome mais forte. Se você não tem pessoas, a Que as entrega pessoas não sejam vai felizes, acontecer. né, de estarem Sim, ali, se sintam engajadas, pertencedoras ali, né? é, Tem a questão do pertencimento. Acho que isso tudo é muito ligado, né? Eu acho é, que uma coisa Sim, liga a outra, né? sim. é o que você falou, muito forte, né? E um precisa do outro, realmente. E no seu podcast, que é o, como que Na chama? janela. Na A janela. gente parou de gravar, né? Eu Ah, gravava com é? a Flávia Bortoluso, que era minha parceira, Ah, que nem sim, vocês aí que são parceiros e sim. tal. Ela é advogada, trabalha em escritório, Que na legal. LBZ, e tributarista. Então a gente começou a fazer, porque a gente gostava de conversar. Vamos começar a gravar. E É. ela adorava podcast. E ela mandava um monte de podcast. Escuta isso, escuta aquilo. Aí um dia a gente falou, vamos começar a gravar? E a gente começou a gravar, assim, numa sala, com o celular, e assim, foi indo. Foi indo. Eu falei, mas não vamos falar nada técnico. Não quero fazer nada técnico. Vamos falar, assim, de carreira, vamos falar de De tudo um tudo um pouco. pouco. Um Sim. pouquinho de tudo um pouco. Era o nosso até jargão que a gente É. brincava. E aí começamos a fazer, e assim, no final das contas, como
a gente vive no mundo jurídico, nós duas, acabou que, Acabava assim, os saindo. convidados eram os nossos amigos, e aí lá a gente tratava também, né, de diversidade, de carreira, de habilidade comportamental, então, é algo que eu acho que todo advogado precisa ter muito. Acho que agora está muito mais. A gente começou em 2019, né? Eu acho que se falava menos, então acho que hoje a gente fala muito mais da importância, né? A gente sabe já que não tem jeito, tem que ter habilidade Sim, comportamental, sim, a gente tem que ter, sim. né? Tem que saber negociar, tem que saber ter empatia, inteligência emocional, e aí a gente foi falando desses assuntos. E foi Mas trazendo. foi bem gostoso e é muito bom, Que né? legal. Gravar e tal. Eu acho que é uma descoberta aqui pra gente também, né, Paty? Porque também, a gente também não tinha, nós não temos uma formação ou nós não temos um media trainer, Não. qualquer. E aí a gente também foi Vai Estamos se fazendo, né? O descobrindo, importante é começar a fazer, porque eu me lembro, primeira gravação, assim, ficou gigante. Aí depois o produtor era o filho da Flávia, ele editou tal, assim, tinha muito ruído, sabe? Não é assim, não era aqui, nem aqui, ó, gente, que eu tô num estúdio maravilhoso, entendeu? Não, era bem. E aí ela falou assim, Norma, não, mas olha esse barulhento, tá horrível. Falei, não, vamos lançar. Vai Vai assim. assim mesmo, porque senão se não É isso. começar, a gente vai melhorar. O Sim. importante é É começar, igual quando né? você grava um vídeo, você assiste. Assim, Aí assistiu, você não publica. É Não, gravar e ir embora. é isso. Depois Não mas é que eu já vou ouvir. Eu falava assim, eu devia ter falado tal coisa, eu devia ter comentado, Mas ai, aí não você ficou vai tão tentar bom. A gente fica regravar ou nessa. fazer também não dá. O nosso primeiro episódio, eu não sei nem se a gente não tem um making off desse primeiro, Será? que foi muito engraçado, porque aí, a hora que a gente sentou para gravar, Dá uma tensão, não dá, gente? E até dá. hoje eu fico Não, tensa não, pra gravar qualquer coisa. o primeiro foi com o Marcel, né? E aí a gente falou, ó, você vai primeiro, porque se tudo der errado, É. foi com você, e a gente regrava de novo e vai de novo até conseguir. E aí, quando a gente começou que foi começar, né? Seja bem-vindo ao Lagapod, e não aguentava a gente dar uma risada. E aí, porque você, assim, para iniciar, quem não tá aí do outro lado, né? Fica vendo o pessoal Parece profissional, fácil, né, parece gente? fácil. Mas não é, Os não caras é bem criam assim. aqueles jargões, né? Que, cara, ele começa, ele termina. Pra gente foi um desafio É um também. desafio. Pra gente Falar foi em algo muito público, novo, né? né, Sim, Paty? sim. E as primeiras era muito engraçado. A gente parava a gravação e começava a dar risada e É. não voltava É. mais. Era muito engraçado. E é um desafio. Eu sempre tive dificuldade em falar em público. Inclusive, eu tive um momento da minha vida, eu tinha que fazer treinamento, dar palestra no trabalho mesmo, e eu ficava. Nossa, eu nem dormia um dia antes. Assim, eu ficava passando mal. E aí fui fazer curso de teatro para poder me soltar mais, assim. Então, eu sempre tive dificuldade. Então, acho que entrar nesse mundo, para mim, também foi um desafio, sabe? Assim, de me expor, porque a gente está Sim, se expondo, né? A gente tá aqui sim, ao sim. vivo falando. E vai pro, assim, tem as críticas, obviamente, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai, sempre vai ter, E aí faz mas faz faz parte, o negócio é parte. fazer, E aí o legal é isso, é superar os limites, né? é superação, é isso mesmo. Você E a acaba. gente faz isso no dia a dia, naturalmente a gente faz. Porque você deve ter um monte Sair da de zona de desafios da conforto, né? empresa, no seu dia a Exato. dia, que você precisa ultrapassar. Sim, e o que mais legal pra mim, assim, eu comecei a fazer, no primeiro eu estava tensa, tal, meio, não falava muito e tal. Depois você vai se soltando, no segundo episódio você já se solta mais. E assim, foi muito bacana, porque eu aprendi muito. Porque toda vez que eu fazia uma live, uma gravação de podcast, sempre estudava o assunto. Então, eu ia falar com alguém sobre um livro, eu li o livro, estudava para fazer uma pauta, porque, queira ou não, vocês pensaram, não é? Para fazer, o Sim, que eu vou perguntar sim. para a Norma? O que a gente vai falar? Você tem que ter um, né? Não, Por tem mais que que seja uma ter. diversão, um hobby e tal, você tem, né? Uma coisa Não, tem que. estruturada. Sim, sim. Então, isso foi me ensinando muita coisa. Eu fui conhecendo muita gente bacana e assim, e aí a partir daí eu E vocês continuei gravaram por muito fazendo. tempo ou não? A Foi. gente gravou até 2022. Acho que o último foi Uau, 2022. 3 anos. É. Aí veio a pandemia nesse meio tempo, então a É. gente fazia online. E aí, no começo, né, dava problema direto. Sempre era um problema diferente. Algum problema dava, Não. mas tudo bem, a gente Ia, resolvia, saía. e a coisa E acontecia. foi desafiador, mas foi bem legal. Que legal, é. Pra gente também. Foi pesado. Continua sendo, né? Cada episódio, cada Eu sinto convidado. saudade.
Outro dia eu encontrei a Flávia, né? Ela, ai, a gente precisava voltar. Só que ela tá morando agora na Itália, aqui no. Aí fica mais difícil de fazer, né? Porque é É, legal fazer aqui, assim, olhando, fazendo é, junto, tá, né? Mais legal do tem que fazer algo, online. do que online, né? Acaba É, ficando um pouco mais frio, né? Ô, sim. Norma, e me fala uma coisa, hoje você é diretora jurídica lá da Balduco e você lidera todas as áreas. Eu sou do jurídico, tenho uma equipe, somos em 9 pessoas lá no jurídico. E sim, fazemos Timaço. de tudo. Qual o maior desafio que você acha na gestão de pessoas? Gerir as pessoas mesmo. As pessoas, né? Eu acho que sim, eu acho que o grande desafio ali, de fato, é você deixar todo mundo ali contente, né? Porque assim, problema a gente tem todo dia, tem demanda bastante coisa, bastante demanda. Então, todo dia a gente acha que vai ser uma rotina, mas nunca é, sempre tem alguma coisa que acontece e tal. Mas é muito legal, é muito E gostoso, ainda porque é mais numa. bem dinâmico, Isso que eu ia falar, mais uma empresa em que é ainda familiar, né? é Muito familiar, familiar. é familiar. É uma empresa familiar, mas que tem vários profissionais, né? É, é É uma muito. empresa grande, é bem bacana. É assim, eu tô adorando, eu tô lá um ano e quase um ano e meio. Né, agora eu trabalhei bastante na área de saúde, né? Comecei na área de saúde, Grupo Notre Dame Intermédica, fiquei bastante tempo lá, fiquei 7 anos. Depois de lá eu fui para o Estadão, mídia, mudei completamente, né, de Completamente. mercado. Fiquei 6 anos, quase 7 anos lá também. Aí saí do Estadão, voltei para a área de saúde, para a Admix, que era uma administradora de saúde. Ah, de Mix é administrador. É, Ah, ela foi legal. comprada pela Aeon, que era uma corretora. Aí Sei. ela foi comprada. E depois voltei a trabalhar para o Family Office, que era com o fundador do grupo Notre Dame Intermédica, que ele vendeu a companhia, montou um Family Office e me chamou para voltar a trabalhar com ele. Fiquei Legal. 7 anos no Family Office também. E agora fui para a área alimentícia, né? Indústria alimentícia. Então, Então, vou. Passou por todas Né, as mas eu áreas. Que gosto, legal. porque aí você vai aprendendo, né? Assim, no final das contas, jurídico é jurídico. Sim. Né? Se jurídico sempre é jurídico, mas são ramos diferentes. E aí eu só aprendo, né? Eu acho que a gente tem sempre tá aprendendo o tempo todo. Sempre a gente tem É, algo a aprender. é que o core, né? A atividade da empresa muda radicalmente, né? Muda. Muda de saúde De para saúde para alimento. mídia, alimento, para jornalismo. E aí, enfim, você acaba tendo que. E é muito legal. Eu gosto, sempre gostei muito disso, sabia? De ter um pouco o olhar 360 de todas as empresas, as matérias do direito, porque eu acho que você se torna um profissional muito completo, né? É isso que eu acho também. Eu acho Você que não precisa saber tudo a fundo, nem tem nem tem como, nem como, né, dá. gente? E a gente tem a gente se apoia justamente, né, com especialistas, né, para poder fazer a melhor ter a melhor gestão. Então, Então, bons escritórios, super importante, né, que o jurídico tenha parceiros realmente bons, né, sim. aqueles que estão ali, né, Você sabe que pode sabe, sente a contar, sua né? dor, né? Sim, sim. Porque naquele momento você tem um problema e Exato. fala, putz, eu vou ligar para o escritório tal, Os porque caras Ele vai me vão. ele vai me salvar. ajudar. Sim, Ele vai me dar uma ideia, ele vai me dar uma ajuda aqui, eu preciso ter ele vai me dar um agilidade, ele vai caminho. entender sua dor. Eu acho que isso é super importante, né? Então, você ter esses escritórios que são realmente parceiros Parceiros é fundamental também, né? Para que assim, para que você desempenhe um bom papel dentro do jurídico dentro. interno, né? Sim, sim. Então a gente sempre trabalhei com pessoas que da minha confiança, né? Então, acho que isso é super importante e você ter pessoas ali que você pode contar mesmo, né? Que acaba. E conta pra gente como que surgiu o projeto Normalize Mais? Surgiu na Ah, é. pandemia. Então, porque na pandemia eu sempre quis montar coisas assim, um negócio com trazer, é que eu adoro fazer networking, eu adoro pessoas, eu adoro me relacionar com gente, assim. Então, sempre tive essa facilidade. E aí, na pandemia, todo mundo, né, preso em casa, eu falei, quer saber, eu vou começar a tirar do papel esse meu projeto que eu tinha, né, que eu não tirava, estava engavetado. E aí comecei a fazer live no Instagram sobre liderança, crescimento pessoal, diversidade e inclusão e empreendedorismo. Então, semanalmente eu chamava alguém para falar, eu entrava lá no Instagram, no meu Instagram, e fazia. Que Então, legal. e aí fui conhecendo várias pessoas, e aí foi nisso daí que começou, né, o Normalize Mais, e do Normalize foi pro Clube do Livro, foi meio que uma consequência.
né, do Clube do Livro, que Bacana. foi focado em liderança, né? As 2 edições que eu fiz, as 2 foram focadas em liderança. E, e foi assim que surgiu. Aí Normalize, tem meu nome, Norma, Normalize, vamos simplificar, vamos falar, né, sobre as coisas, vamos Sim. conversar, vamos colocar aqui todo mundo em pauta, vamos colocar em jogo, né, os assuntos. E foi assim. O Normalize é um pouco também do projeto do podcast, ele acaba sendo uma extensão, uma... É que no final das contas, o Na Janela ele ficou muito focado para o mercado jurídico. Tá, Então, assim, sim, sempre as pessoas eram do mercado jurídico, né? sim. E já o Normalize Mais, não. Então, o Normalize Mais era Ele, geral. geral, ele tinha outros profissionais, outros Outros profissionais assuntos. é, de empreendedorismo, por exemplo, eu gosto de falar de mulheres, né? De essa questão. Então, trouxe uma mulher que montou uma fábrica de bolsas no Pantanal, que é a Zanir Furtado. Na pandemia, e ela saiu na Forbes, e ela Que montou uma super legal. empresa, Caramba, que história. super bacana. Então, assim, fui falando com pessoas, eu fui fazendo outra coisa que eu Sim. gostava de fazer, sabe? Assim, vou me divertir e aprender. E aí foi indo, E se inspirando, me né? inspirando. E as pessoas foram, assim, mais legal é isso, você se inspira nas pessoas, né? Então, falei com um É. produtor de azeite, uma mulher que produzia azeite, e aí chamava essas mulheres para conversar, mulheres em conselhos, já teve uma pauta de tudo, felicidade no trabalho, assunto Nossa, era diverso, uma assim. pauta bem, Uma bem pauta era bem diversificada. diversa. É, que legal. Que bacana. E aí, o Clube do Livro, como que funciona essa logística? É presencial, Online, online? isso. Esse ano ainda não lancei a edição, mas as 2 edições que tiveram, tudo online. Embora eu coloquei, assim, eu coloquei algumas encontros presenciais, porque na verdade as pessoas queriam isso, né? Vamos se encontrar para a gente se conhecer. Sim. Então, teve até encontro presencial com pessoas de outros estados, inclusive o amigo meu, que eu acabei de encontrar aqui também, Aham. Dr. Márcio. Dr. Márcio também, Sim. conheci através do Clube do Livro, entrou no clube, e assim, a gente escolheu um livro, então, as edições eram 6 livros, então, por exemplo, o livro que falava de liderança, o outro que falava de negociação, o outro que falava de comunicação, e, ou de alguma personalidade, então, alguma liderança inspiradora, por exemplo, a Trajano, a gente leu o livro da Trajano, e a gente lia o livro, eu sempre levava algum convidado, então, por exemplo, escolhi um livro, daqui 40 dias mais ou menos a gente ia discutir o livro. Nesse meio tempo, tinha um grupo do WhatsApp que a gente conversava sobre o livro, ou trazia alguma matéria que tinha a ver com o livro, então tinha conteúdo ali também. Tá. Teve uma parceria também com o Benedito Vilela, que é tinha o Benedica, você conhece, vocês devem conhecer o Sim, Benedito sim, Vilela. Benedito, Ele sim. fazia o Benedicas para o clube, então ele trazia Que mensalmente legal. ele trazia algum conteúdo de algum filme, falava, vou indicar um filme, porque ele é devorador de filme, ele é especialista. Então ele trazia uma ideia, uma indicação de um filme para poder complementar aquele conteúdo. E aí a gente discutia. Então trazia alguns convidados para falar sobre o assunto. Então, por exemplo, a gente leu o livro de diversidade. Então, eu trouxe uma convidada que falou como implementar programas de diversidade nas empresas. Então, ela falava um pouco de como era importante, como fazer aquilo. Então, tinha um encontro para falar disso, e aí tinha um encontro do clube mesmo para falar do livro. Do livro. E Ah, assim então foi. todos liam o mesmo livro. Todos liam o mesmo livro. Ah, que legal, entendi a dinâmica. Então, e aí, os insights, o que entendia, aquilo que era absorvido do livro, colocava-se em Se debate colocava em para... debate. Então, a gente se reunia Ah, no que final lá, Muito produtivo. ou legal. de um mês, 40 dias, a gente marcava, dependendo do Do tamanho. tamanho do livro, né? Então, às vezes era mais rápido, então, se o livro fosse menor, a gente conseguia se reunir mais rápido. Sim. E aí, cada um falava. Então, era uma reunião, uma live online, porque como tinha gente de todo o Brasil, né? Todo mundo entrava online e conversava sobre o livro, o que achou, aí trazia alguma experiência pessoal. Então, era assim, sempre focado assim, para o mundo corporativo, né? No final das contas. Não eram livros de ficção, nada. Livros, assim, mesmo bem focados em carreira. Mas foi uma experiência bem bacana. Agora eu preciso lançar uma nova edição. Que Que É bem legal. legal também. Aprende também bastante, porque É uma troca, é deve uma ser uma troca, troca uma muito troca. legal. sim. E as amizades, né? As pessoas se conectam. E você cria o compromisso de ter que ler o livro, né?
Você sabe que Por- eu comecei pensando nisso, né? No clube, gente, porque eu não tava lendo muito. Falei, nossa, eu preciso ler mais, não tô conseguindo ler. Quer saber? Eu vou criar um clube do livro e vou chamar as pessoas e eu vou ser obrigada a ler. Ale, E assim, dirigindo o clube do não tem livro, como eu vou não ler, meio que né? direciona ali, né, a conversa. Então eu tinha que ler, preparar também um material para poder falar dos capítulos e tudo. Então acabava que, sim, eu tinha que ler. Você tinha que ler. Eu, se for ver lá, eu já comecei, eu acho que esse ano mesmo, eu já comecei uns 3 livros já. Eu também comecei. Eu não terminei. Eu, Cada hora eu leio um pouquinho de um, mas tenho um grande amigo, né, que é o César. Ele era aí diretor comercial da Cirela, hoje ele tá tocando um outro projeto. E ele é fissurado em livro, ele devora, e ele posta lá no Instagram lá, pô, li esse agora, depois de 20 dias, agora eu tô lendo esse. Fala, caraca, e você acha que a vida, o cara Corrido. não, o cara é faca na caveira, o César é pancadaria. E ele tem a disciplina de pegar um livro, começar e terminar. Eu falo, Jesus amado, foi A aquele... gente já combinou ir correr Não foi? tá vendo, com ó, gente? com a Nathalie. Com a A Nathalie não gente não foi? foi Vocês não correr. foram ainda com a Nathalie? Ainda Correr? não. Não, ainda não. Ah, A gente vai fazer um compromisso de ler livro, Ah, olha, Livro, aí, tá comigo vendo? vocês de vão ter que jantar, ver. gente, de Vou jantar, ter que entendeu? jantar com o Dr. Márcio. O negócio tá. A gente tá só prometendo. Ó, hein? Tem promessa Que dívida é, comigo, hein? Mas ah, é, mas é mas legal. é legal. Eu acho O que livro, acho que o livro ele tem esse compromisso que é você com você mesmo. Porque o livro ele é que nem um filme, né? Você começa, pô, tá legal. Depois fala, ixi, Maria, você vai lendo. Aí de repente volta de novo, vai ficando. Pega um tema ou uma situação que você tá vivendo, que dependendo do que você tá lendo, e aí você. Eu, por exemplo, eu tava. Eu peguei um livro há uns 2 anos para ler que era sobre Churchill, né? Eu gosto muito dele. Eu devorei o livro em 20 você dias. devora, né? Porque daí, pô, a história do cara, Segunda Guerra Mundial, as estratégias, tudo que foi feito, como ele se comportou, a inteligência emocional dele para lidar com a Segunda Guerra, continuar peitando ali os nazistas, né? E toda a inteligência emocional, a Inglaterra sendo destruída, Londres sendo destruída, ele entrava em cadeia nacional às 10 horas da noite, falar pro povo, olha, não vamos esmorecer, vamos Que continuar, legal. a gente vai, isso aqui vai passar, isso aqui é o momento, a gente vai recuperar tudo isso, a gente vai reconstruir Londres. E aquele livro, meu, eu fui lendo, acabou. Falei, caraca, né? Ele Então, leu rapidinho. então E você assim, aprendeu muito, eu tenho certeza disso, né? sim, Com sim, toda essa liderança sim, dele, né? Também. sim, é fantástico. Você aprende ali, né? Como que o cara toca o negócio Como e isso te leva pra vida, né? Sim, Sim. sim. Tinha até um fato inusitado que eu ouvi, e não sei se é verídico isso, mas eu ouvi, que no auge da Segunda Guerra Mundial, ele chegava a acender por dia 120 charutos. Jesus. Caramba. Era um negócio que ele só fumava o primeiro terço ali, e já descartava, e acendia outro, acendia. Eu acho que pelo ali, né, a tensão da própria guerra e ele sendo atacado, massacrado, Olha lá, ele esse tinha. livro eu vou colocar no clube, hein? Vale a Olha pena a aí. biografia do Churchill, é muito legal. A É Primeira e a porque Segunda tem Guerra é muito lições legal. ali corporativas, né? Tem, não, e a estrutura que ele tinha de Bacana. coordenar, de toda a Ó a dica equipe, aí já. Ficou uma dica bem aqui para legal, um bem dos legal. livros, hein? É Ó, muito bom, muito bom. bem legal. E E nós. Você vai falar? não, Não. eu ia perguntar se falar do nosso quadro, mas Pode pode, falar. pode. Você Nós manda temos, rodar a vinheta, eu gosto. é? A gente tem um quadro aqui, Norma, Ai, meu Deus. que chama-se Que História é essa, doutora? Pedir o pessoal rodar a vinheta aí. E dentro desse nosso quadro, a gente, o intuito é ouvir um pouquinho de uma história que seja divertida ou algo que tenha acontecido que foi um aprendizado ou algo muito interessante, um caso, uma situação, lógico, não é necessário nome, nem valores, mas assim, uma situação que tenha, ou até mesmo um fato junto a uma pessoa da equipe, algo que você teve que tomar uma decisão ou enfrentar uma situação ali, uma história diferente, assim, algo Ai, inusitado. inusitado. Não, inusitado ou
Ah, já teve coisa divertido. engraçada, do tipo, eu ir pra uma Isso. audiência com um sapato um sapato num pé e outro de outro, Eu já diferente. fiz isso, mas não é audiência, eu já fui Eu fui trabalhar. à audiência, Várias você vezes. acredita? Já fui, Não acredito. juro. Mas de duas cores muito Não, diferentes? a cor era a mesma, era preto. Ah, tá. Só que Mas, um era aberto Não, atrás, já fui outro com era cor diferente, tá? fechado. Trabalhar. E quando eu cheguei, eu tava a caminho. Quando eu olhei pro meu pé, eu falei, eu não tô acreditando que eu tô indo assim. E não tinha como voltar. Era em Campinas, assim, não tinha, se eu voltasse, eu ia perder a audiência. Cheguei lá com um sapato de cada um. Eu cheguei já brincando, né? Que eu falei, ai, gente, olha isso, porque vim com um já. sapato de cada. Mas assim, já derrubei uma escova de dente no meio na mesa de audiência, essas coisas, mas isso faz muito tempo, né, gente? Faz tempo que eu não faço audiência, né? Ai, que Mas legal. fato assim inusitado, teve uma vez que foi uma coisa bem engraçada. Eu trabalhava com licitações e aí era uma loucura a questão de certidão, tinha que estar tudo sempre, o tempo todo, certidões ok, redondas para poder participar. E eu tinha entrado com mandado de segurança, tinha conseguido uma liminar, assim, a licitação era no dia seguinte, consegui no dia anterior, final do dia, tinha ido lá despachar, não sei o quê. E aí, naquela época não era nada digital, saiu o ofício. E no dia seguinte era essa reunião da licitação, Sim. e faltava só, estava tudo redondo, faltava só aquela certidão, aquela pressão total, né? E aí, no dia seguinte, fui para a Receita Federal, cedinho para poder, fui lá pessoalmente, eu falei, eu vou lá para pegar eu vou pegar a certidão, tá? A hora que eu saio, eu escutei assim, Norma, vem aqui, né? Saí com a certidão, me chama uma ambulância. Me dá essa certidão, porque a gente vai sair, pegar a ambulância para poder levar a certidão no lugar, senão vai chegar a Meu tempo. Deus! Foi animadíssimo. Essa aí foi bem animada também. Caramba, que história. Jesus, como conseguiram pegar a ambulância? Ah, porque trabalhava na área, né? Ah, na É. área, E verdade. aí fez. Era perto de Ah, mim. Aí várias. tinha que Tinha, cumprir. Não, tinha ali, era ótimo, ambulância. baita ideia. Baita Então, ideia. isso só reforça minhas teses que eles colocam um negocinho lá e tá tudo vazio aquilo ali, só pra passar na minha Gente, frente. mas foi engraçado, mas foi tenso, foi bem tenso, mas deu certo no final, né? Pô, mas foi uma puta sacada, né? Porque realmente Não, e eu ali. nem esperava aquilo, né? Eu saí da Receita desesperada, e aí quando eu vi, Norma, Aqui. aí eu vi, eu falei, nossa, Alguém pensou. Eu já fiz isso com táxi, né? Porque táxi, você pega o corredor de táxi, aí você ganha mas agilidade, faz você tempo isso consegue. também. E mais ambulância foi mais, foi Foi mais legal, foi criativo. legal. É, Foi legal. isso, assim, mas. Legal, E legal. conta um pouquinho pra gente quem é a Norma no final de semana, que gosta de fazer. Ah, eu adoro estar com a minha família, meus amigos, eu adoro fazer várias coisas. Adoro ir no teatro, cinema. Sim. Então, eu sou bem eclética, gosto de viajar, né? Eh, Tenho feito aí, com o Clube do Livro, lido muito, fazendo muita leitura. O clube continua ativo. Então, desde faz o quê? Um ano que eu não estou mais fazendo. Ah, tá. Preciso voltar, né? Comecei a trabalhar nesse novo trabalho, então tá me tomando mais Consumindo mais tempo. tempo, Que precisa, sim. não adianta, né? Você precisa de tempo para poder organizar Sim. tudo, né? Então eu dei uma parada, mas pretendo voltar logo, né? O quanto antes, porque é muito gostoso. Mas adoro ler, então passo o final de semana lendo, adoro viajar. E é isso. Isso acaba ajudando para na segunda-feira Tá estar mais tranquilo, renovada, tá né? Para renovada. começar É de novo a importante o semana. equilíbrio, né? É. Acho que se eu desligar, né? Eu apertar o botãozinho ali e falar, bom, agora daqui para dentro, segunda-feira, volta tudo de novo, mas a partir de agora é meu momento, né? O momento que Sim, eu tenho para de novo recuperar energia, se restabelecer para começar novamente. Senão fica doente, né? Fica Fica. doido eu e aí você fico. enlouquece, É, cabeça tem já que não ter, ajuda né? Equilíbrio mais. sempre, né? Entre a vida pessoal e profissional é super É importante, né? importantíssimo, muito legal. Não tem muito que. Tem que fazer isso. Que Que legal, bom. muito bom. Queria agradecer Quero agradecer vocês pelo convite de estar aqui. seu tempo, eu sei Parabéns pelo que. trabalho. Obrigado, a gente sabe que é corrida, né? Conseguir um espacinho na agenda. Ah, foi E você estar aqui um com a gente, prazer pra estar gente aqui. é um orgulho muito grande, uma satisfação. Obrigado por ter Obrigada a aceito. vocês, viu? E a oportunidade de conhecer a história e a vivência aí, né? É o que a gente sempre fala, né, Paty? A gente às vezes brinca aqui que fala que as pessoas acham que as coisas acontecem do dia para noite e não, né? A gente vê que tem toda uma história, uma trajetória. São anos ocupando cadeiras de grandes empresas, caminhando,
né, para chegar hoje e, Uhum. né, ter um destaque, uma posição de destaque. Parabéns, parabéns Obrigada, mesmo. obrigada pelo convite. Parabéns para vocês também, viu? Legal. Continuem. Obrigado, obrigado. Obrigada. É isso aí. E para vocês que nos assistiram até agora, muito obrigada por ter ficado conosco. É, Não deixem de acompanhar o próximo. Aqui agradecer, reforçar, agradecer pelos nossos patrocinadores, MCM Advogados, Loma Consultoria e a Laf Casa. Vocês tiveram já tempo de pesquisar aí e ver o quanto são bons, então corre lá, pede, vai experimentar e não perca o próximo episódio que está incrível também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.